Oi, pessoal. Bora lá resolver exercícios para o Enem? Você deve ter recebido a lista de exercícios, são 10 exercícios que a gente vai revisar alguns conteúdos importantes que caem no Enem. Então, o Enem, ele cobra muita parte de ecologia. E eu sei que é uma parte que muitos não gostam e não dão a devida importância. Mas sempre que você ler o exercício, você vai ver que a resposta está muito bem encaminhada dentro da pergunta, dentro do questionamento, tá? Então, você tem no primeiro aqui, ó. O bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto é produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo for o nível trófico, maior é a sua utilidade. Pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Aí ele pergunta para você, o grupo de organismos mais adequados para essa condição do ponto de vista, da sua posição na cadeia trófica é constituído por quem? É fácil de você ver. Você vê que tem ideias lá, ó. Tá mostrando para você que reflete o estado biótico, ou seja, dos seres vivos e também o ambiente onde ele se encontra. A posição desse organismo, né? Ela pressupõe que ele que contamina, a partir dele que contamina toda a cadeia, então ele é o primeiro. É o primeiro. Quem é que está na ponta da cadeia alimentar? Só pode ser um produtor. E entre as alternativas você vai encontrar as algas. Tá? Letra A. Isso é muito fácil. Essa é interessante porque muitas pessoas acabam errando, porque acabam sendo levadas pela má interpretação. Então, você tem lá, a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento de tecidos. O escurecimento das águas nos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas aquáticos. Considerando só o escurecimento da água, olha que interessante. Ele já está falando para você no enunciado, que caracteriza, né, um escurecimento das águas. É isso que faz, né? E que isso vai desencadear uma série de problemas. Agora, a pergunta se refere ao quê? Considerando o escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre quando eu escurecer a água, se eu escurecer a água, o que eu vou barrar? Imediatamente eu vou barrar a quantidade de luz que vai penetrar nessa água. Se eu não tenho não tenho luz nessa água, eu não vou ter fotossíntese. Então, quando eu tiver um despejo de águas escuras com corantes, inicialmente eu vou inibir a fotossíntese, ok? Bom, o exercício 3 ele refere-se ao ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de nitrogênio N2 no molecular, é a atmosfera. Os principais responsáveis pela sua incorporação são os micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem de forma livre ou em simbiose. Então, você lembra que os de forma livre são as cianobactérias presentes na água e nos solos, e os simbiontes, os rizóbios, né, que estão em simbiose com as raízes das leguminosas. Agora, como que os animais garantem as necessidades metabólicas desse alimento? Então, você tem lá na alternativa A, absorção do nitrogênio pela respiração, isso jamais, isso não ocorre. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais, só ingerindo carboidratos vegetais vai absorver nitrogênio? Nem pensar. Incorporação de nitritos dissolvidos na água que ele consome? Ou seria a transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas? Ou seria a protocooperação com micro-organismos? Nós temos micro-organismos fixadores de nitrogênio? Nós não temos. Então, é óbvio que é pela transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Então, o nitrogênio vai passando através dos elos da cadeia, né, alimentar e assim vai chegar a todos os seres vivos que necessitam dele. Bom, quando você pegar um exercício em que você tem que resolver ele através de uma cadeia alimentar, é sempre interessante você rapidamente, né, rascunhar do lado o que é, qual é a função de cada elemento, de cada ser vivo presente nessa cadeia alimentar. Então, você tem lá um laguinho, né, que você tem enumerado de 1 a 8 os seres vivos participantes dessa cadeia alimentar.
tá? Tá falando, mostrando para você ali, da comunidade de água doce. Então, você tem que 1 e 2 é capim. Então, você sabe que é produtor. Coloca lá a letrinha, peixe produtor, faz a identificação. O lambari número 3, ele se alimenta do produtor. Então, ele é um consumidor primário. O cascudo, representado pelo número 4, também é um consumidor primário. O girino, que está presente ali no número 5, também consome uma alga ali, um produtor, então um consumidor primário. A barata d'água já come o girino, então ela já é um consumidor secundário. Agora, a traíra pode se alimentar de cascudo, girino ou barata d'água. Nesse caso, por se alimentar de cascudo e lambari, desculpe, né? Da cascudo e lambari, ela vai ser um consumidor secundário. E quando ela se alimentar da barata de água, ela vai se alimentar, vai ser um consumidor terciário que está consumindo um secundário. É feito? E a garça? A garça vai se alimentar do peixe. Aí vai depender. Se o peixe consumiu o lambari e o cascudo, ela vai ser um consumidor terciário. Mas se na hora antes ele ingeriu uma barata d'água, ela vai ser um consumidor quaternário. Aí só para você relembrar, nós temos também os níveis tróficos. Então, o nível trófico é o nível de alimentação de cada ser. Então, sempre começamos com o produtor. Produtor são os primeiros níveis tróficos. Consumidor primário é o segundo nível trófico. Consumidor secundário é o terceiro. No caso da traíra vai acontecer a mesma coisa. Dependendo da posição dela ali, ela vai estar no terceiro ou no quarto nível trófico. E a garça a mesma coisa, quarto ou quinto nível trófico. Agora que você já desmembrou toda essa situação, você viu ali que, na verdade, ele está perguntando para você a quantidade de mercúrio. Aí você já sabe, né? Mercúrio é um elemento químico, é um metal pesado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Continuando, né, a nossa informação, se há uma quantidade de mercúrio que foi lançada na água, né, foi lançada dentro da água, ocorreu uma absorção. Então, vou fazer uns números hipotéticos para você. Se está na água, a água ela vai ser absorvida. E quem vai absorver? O capim e as algas vão absorver. Vamos supor que cada um absorva 10 unidades. Na hora que o lambari, o cascudo e o girino se alimentarem dessas algas, eles vão ter muito mais, uma concentração maior, porque eles não vão comer uma alguinha só, eles vão comer vários. A mesma coisa vai continuar, né, ao longo da cadeia. Para a barata da água e para a traíra, vai dobrando. E quando chegar lá na garça, vai ficar muito maior, vai se elevar muito. Então, nós chamamos isso, quando você tem esse aumento de concentração de um elo para o outro da cadeia, você chama isso de magnificação trófica, ok? É um exercício super simples de você resolver, né? Os animais mais afetados pelo acúmulo desse elemento químico só pode ser as garças. Por quê? Porque está no último elo da cadeia alimentar. Então, sempre que tiver uma magnificação trófica, o último elo é o que tem a maior concentração do elemento, ok? Então, o exercício 5 trouxe para vocês sobre o amensalismo, né? Que é o amensalismo, uma relação ecológica que ocorre entre os seres vivos. Ótimo! É uma definição que não vai te ajudar em muito, você só vai saber que é uma relação ecológica. Mas que relação é essa? Eu trouxe uma fotinho para você relembrar. Olha lá que bonitinho. Lembrou? Você tem um monte de pinheiro, tá? Embaixo está tudo acidificado, sim, o solo. Quase nada nasce embaixo. São poucas as plantas que conseguem sobreviver por causa dessa acidez do solo. Então, o que é amensalismo? É quando um organismo, um ser vivo, uma espécie, produz uma substância que inibe o crescimento das outras. Aí fica fácil de você achar a resposta, né? Então, sobre esse tipo de relação, pode-se afirmar que é um tipo de relação desarmônica, com certeza, interespecífica, sim, espécies diferentes, na qual os indivíduos de uma população secretam substâncias que inibem o desenvolvimento de outras. Corretíssimo. Letra A. Muito bom, muito fácil. Bom, essa é uma questão de concurso, mas que vem bem a calhar para a gente aqui, falando sobre o fluxo de energia. Você sabe que o fluxo de energia ele é unidirecional, ou seja, ele vem diretamente para o produtor. Então, o produtor captura energia da luz solar, transforma em energia química e essa energia química vai passando para os outros elos da cadeia alimentar. Só que você também sabe que cada elo, né, vai diminuindo em forma de pirâmide justamente por isso,
Cada elo tem seus gastos energéticos, com o seu metabolismo, transpiração, expiração, excreção, né? E isso vai fazendo com que apenas 10% passe para o próximo elo. Como diz no exercício aqui, ó, o fluxo de energia no ecossistema compreende algum grau de perda energética entre um nível e outro. Estima-se que a eficiência ecológica varia de 2 a 40%. Considere o esquema, na verdade abaixo, como um ecossistema aquático com os níveis tróficos de A a F, com média de 10% de eficiência ecológica no fluxo de energia entre cada nível e de 100 mil quilocalorias disponíveis no nível A. Com base nisso, é correto afirmar que a energia disponível daí você tem as alternativas, é só você fazer o cálculo, né? Super fácil. Então, você tem lá 10% de eficiência, 100 mil quilocalorias. Se você sabe que é em torno de 10%, você vai ir fazendo a continha. 10% passa para B, desse total 10% passa para C, do total passa 10% para D, desse total passa 10% para E. Então, qual é a alternativa que você vai encontrar como correta? Alternativa B, em C nós vamos ter 1000 quilocalorias. Então, ela vai sempre diminuindo. Então, a energia, né, o fluxo energético é sempre unidirecional, apenas a matéria que é cíclica, ok? Só para relembrar o conceito antes de começar o exercício, biomassa é a quantidade de matéria orgânica presente dentro de um ecossistema, tá? Então, a medida da biomassa presente em um ecossistema vai interferir no quê? A quantidade de massa que eu tenho, né, de matéria orgânica dentro do ecossistema vai interferir no quê? Na quantidade de energia disponível em cada componente, né, da cadeia alimentar, na quantidade de recursos disponíveis, no peso de um ser vivo, no espaço ocupado, na quantidade de alimento consumido em determinado local. Pensa bem e você vai ver que a quantidade de energia disponível em cada componente da cadeia alimentar. Por quê? Porque essa matéria orgânica, ela guarda, ela reserva a energia nas suas ligações, ok? Exercício 8. As comunidades bióticas desenvolvem várias formas de interações entre os seres vivos que as formam. As interações se diferenciam pelos tipos de dependência gerada entre os organismos vivos. As relações harmônicas se caracterizam pelo benefício mútuo entre os indivíduos e as relações desarmônicas se caracterizam pelo prejuízo de um dos indivíduos em benefício do outro. As interações podem ser intraespecíficas, quando a interação ocorre entre organismos da mesma espécie, e interespecíficas, quando a interação ocorre entre organismos de espécies diferentes. São relações interespecíficas desarmônicas. Quando você tem um exercício desse, você não tem certeza, vai passo a passo, como nós vamos fazer aqui. Vai relembrando lá. Colônia. A colônia. Então, um exemplo de colônia, sempre grave um exemplo que fica mais fácil de você entender. Colônia é uma relação harmônica, onde os seres vivem em conjunto. Eles estão em conjunto, mas não tem uma divisão de trabalho. Então, são intraespecífica, né, no caso, e é harmônica. Canibalismo é uma relação desarmônica entre indivíduos da mesma espécie. Já não tem, né, não é o que está pedindo no exercício. Sociedade. Uma relação harmônica onde os indivíduos vivem em grupos e têm funções pré-determinadas, né? Cada um executa a sua função, no caso da colmeia, das abelhas. Parasitismo, a letra B. Parasitismo já está falando, é um ser que vai parasitar o outro. Um vai ter benefício, o parasitado vai estar em prejuízo. Entre espécies diferentes, mas desarmônicas. Essa está valendo. Mutualismo, já mutualismo não, porque apesar de ser entre espécies diferentes, não há uma desarmonia. É uma relação harmônica onde um auxilia o outro. O líquen é um bom exemplo, onde as algas fornecem o alimento, a fotossíntese, faz a fotossíntese, fornece o alimento para o fungo, que faz parte do líquen, e o fungo auxilia doando, né, passando para a alga água e sais minerais. Né? Comensalismo. Comensais são esses seres, né, como aqui aparece a rêmora, em volta do tubarão, que vão se alimentar dos restos, das sobras do tubarão. Não é uma relação desarmônica, é inteira específica, mas não é desarmônica. Letra C. Comensalismo a gente já viu. Simbiose. Simbiose nós vimos no exercício anterior, né, que são esses rizóbios aqui, ó, nessas bolinhas, né, que são os rizóbios
que estão em simbiose com a planta leguminosa, vai fornecendo para ela nitrogênio e a planta fornece para eles um alimento. Então, é uma relação interespecífica, mas ela é harmônica. Predatismo, você já sabe, é quando um animal, né, um ser, preda o outro, ou seja, ali no caso, o leão vai se alimentar do animal que ele está pegando ali. Ó. O próximo lá é inquilinismo. Então, olha lá, as bromélias, as epífitas, são epífitas, né? Elas usam das árvores como suporte, então como se fosse uma inquilina da árvore, usando apenas como um suporte para poder atingir a luz, pegar a luz, ok? Foresia é quando um ser transporta parte do outro. Só que no caso, nem aqueles pico-pico, é um fruto seco, cola na tua roupa e você anda no pé, né? Às vezes você pisa nele, você fala que é espinho, mas não é. E você vai disseminando essa espécie. Então, não é. Competição, mesma espécie, mas é desarmônica, então é intraespecífica desarmônica, porque acaba levando a competição pelo território, pela fêmea, para o melhor alimento. Então, entre dois ali, dois seres. Na letra E, parasitismo a gente já viu, né? Então, parasitismo é quando é desarmônica e é entre espécies diferentes, é interespecífica. Esclavagismo é o que nós fazemos com as abelhas, a gente usa do trabalho dela, elas trabalham, a gente pega o mel para nós, nós pegamos o mel, consumismo, e amensalismo a gente viu no exercício anterior, né? Em que até usei a mesma foto para você relembrar, em que uma espécie, né, uma população, libera aqui uma substância, na verdade cai as folhas, acidifica o solo e inibe o crescimento das outras. Então, a única alternativa que vai falar que tem interespecífica, espécies diferentes e desarmônicas, só pode ser a letra E, ok? Vamos em frente. O exercício 9 fala sobre a sucessão ecológica, então você presta bem atenção. Os ecossistemas amazônicos são constituídos de uma ampla variedade de espécies animais e vegetais que, associadas a solo, clima e água, formam os mais variados tipos de vegetação. Estudos como os de Molion mostraram que 46% da precipitação média anual da Amazônia provém do vapor d'água que é transportado pelos ventos alísios para dentro da região, sendo que os outros 54% provenientes da evaporotranspiração local. Com base no exposto acima, é correto afirmar, cuidado aqui nesse exercício, porque ele fala, ó, solo, clima e água. Então, é correto afirmar, a expansão agropecuária extensiva e o cultivo de espécies exóticas não representam, está errado, né? Claro que é um risco. A exuberância da floresta depende de grande parte da fertilidade dos solos e não do regime de chuvas. Errado, ele está falando que depende, que ele fala, depende da água. Então, isso aqui também está errado. O desmatamento em grande escala aumenta a evapotranspiração? Claro que não, diminui. A floresta amazônica pode ser considerada uma floresta clímax. Sim, ela é uma floresta clímax, tá certo? Lembra da sucessão ecológica, né? Clímax climática. Tá? Se é clímax, tá? Ela vem de uma sucessão ecológica. Climática porque ela depende do clima, tá? Então ela vai depender mais do clima do que do solo? Sim, correto, tá? E a floresta amazônica não se caracteriza por um sistema de circulação extremamente aberto. Quer dizer, só o que tem ali. Não, ele precisa de nutrientes, como acabou de falar lá em cima, precisa do vapor da água que vem de outros lugares. Então, esse exercício, ele leva, às vezes, a fazer uma alteração, né, na alternativa, a marca errada, mas tem que lembrar que está falando do que a floresta ela está associada ao clima. E para chegar no clímax, toda a floresta, ela depende do relevo, da temperatura. A gente conversou bastante sobre isso na aula de sucessão ecológica, foi na aula 6, tá? Então essa é a alternativa do 9, é a alternativa D. E vamos para o último exercício. O último exercício fala do ciclo do carbono. Então ele tem um esquema para você e pede para que você identifique os números de 1 a 5 dentro desse esquema que eles montaram. Então é bem facinho de você entender, é só você olhar lá o número 1. Tá aqui, ó, número 1. O número 1, o gás carbônico, está entrando nos vegetais. O gás carbônico entra pelos vegetais através da fotossíntese. Se incorpora, né, nas estruturas vegetais.
Dos vegetais, o número 2 sai para os animais. Se os vegetais estão mandando esse carbono para os animais, só pode ser pela nutrição. O número 3 está aqui, nesse canto de cá. Os decompositores, eles estão liberando gás carbônico. Decompositores são fungos e bactérias que estão agindo, decompondo a matéria orgânica e ao mesmo tempo estão respirando. Tá? Então, através da respiração, estão eliminando gás carbônico. No outro lado do esquema, você tem o número 4, que sai dos combustíveis que liberando gás carbônico. Se eu estou usando o combustível e liberando gás carbônico, é porque está ocorrendo a combustão. E o número 5 acontece lá, sai dos vegetais dos animais e pode ou se virar combustível ou ser decomposto. No passado virou combustível, agora está sendo decomposto, então, porque ocorreu a morte. Então, se você olhar, você vai achar a alternativa A. Fotossíntese, nutrição, respiração, combustão e morte, ok? Muito bem. Pessoal, vocês viram que não são todos os exercícios retirados do Enem, mas os temas são aqueles que são mais cobrados no Enem. E eu escolhi esses exercícios para que a gente pudesse fazer uma revisão rapidinha de vários assuntos. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante e qualquer dúvida é só me procurar através das mensagens lá, ok? Até a próxima!